processo de formação de montanhas e cordilheiras ocorre quando há orogênese ou orogenia nas margens das placas tectônicas, essa camada mais externa e rígida que compõe a litosfera do planeta Terra. Associado a esse processo em contexto de ambiente acrecionário, aquele que adiciona terreno à crosta continental, aumentando o tamanho dos continentes, ocorrem os depósitos de ouro orogênico, principalmente associados a orogenias muito antigas, registradas a partir de 3 bilhões de anos e com maior ocorrência em 2,7 bilhões de anos, tipicamente em terrenos conhecidos como Greenstone Belts ou cinturões de rochas verdes, no Éon Arqueano. O ouro orogênico corresponde a mais de 60% do ouro minerado no mundo, sendo uma importante fonte desse valioso metal. Mas para além disso, compreender a origem e a gênese dos depósitos desse tipo ajudam os geólogos a melhor compreender a origem e evolução do nosso planeta e ainda a ser mais assertivo na prospecção de ambientes e sistemas minerais que direcionam ao encontro do ouro orogênico. Sistema mineral? Isso que é o conjunto de fatores e processos geológicos que atuam em todas as escalas, desde global até a escala de depósito, e que produzem concentrações anomalamente enriquecidas em elementos metálicos ou não de interesse humano, ou seja, depósitos minerais. É um belo exemplo de como a geologia e diversas outras ciências naturais apresentam uma tendência fractal, isto é, estudos de minerais em escalas microscópicas e às vezes subatômicas podem ser utilizados para decifrar processos que ocorrem em escalas quilométricas e regionais, uma repetição dos processos em todas as escalas. O arranjo geodinâmico, a fertilidade, a arquitetura da litosfera e a preservação irão determinar o surgimento dos depósitos minerais. Como esperado para esses ambientes orogênicos, o aumento da temperatura e pressão, o metamorfismo, de forma regionalizada, e a formação de diversas estruturas como dobras, falhas e juntas, em diferentes escalas, nas rochas, geram e transportam fluidos. Esses são fluidos metamórficos, gerados por devolatilização e desidratação do pacote rochoso, ou seja, água retirada dos poros das rochas e de estruturas atômicas subsequentes de transformações e reequilíbrios minerais que liberam a água durante o metamorfismo, e devido às condições químico-físicas como pH, EH, composição e temperatura do fluido quente, ou melhor, do fluido hidrotermal, faz com que o ouro se torne móvel. Nesse caso, o ouro é transportado por ligantes conhecidos como complexos de enxofre. Então, nesses ambientes, o ouro pode ser capturado, transportado e precipitado por fluidos aquocarbônicos quentes, ricos em CO2 e com moderadas concentrações de sais e voláteis gerados e percolados por regiões específicas da crosta devido à deformação e ao metamorfismo regional. O ouro orogênico ocorre associado aos veios de quartzo em zonas de cisalhamento subverticais, geralmente relacionadas aos movimentos oblíquos de falhas transcorrentes pós-colisionais. A alteração hidrotermal é notoriamente caracterizada por halos distais aproximais ricos, respectivamente, em clorita, carbonato, sericita, sílica e veios de quartzo com sulfeto. Principais sulfetos que acompanham a precipitação aurífera em depósitos orogênicos são a pirita, pirrotita e arsenopirita. E com isso, esses minerais guardam em sua composição atômica elementos traços que podem ajudar a contar a trajetória e origem do fluido mineralizante. Nas últimas décadas, diversos métodos analíticos, principalmente na geologia isotópica, foram criados e aprimorados. Hoje é possível realizar análise de elementos traços contidos na estrutura cristalina dos minerais via laser ablation, que vaporiza, sublima o mineral acoplado a um espectrômetro de massa que consegue diferenciar as razões isotópicas e, assim, quantificar os elementos traços presentes. Todas as análises desse trabalho foram realizadas no Laboratório de Geocronologia do Departamento de Geologia da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Quadrilátero ferrífero, no centro-sul de Minas Gerais, com uma área de 12.785 km², além de ser o coração de ferro de Minas, é uma província mineral mundialmente conhecida por seus depósitos de ouro orogênico, como de Cuiabá, Lamego, Morro Velho, Córrego do Sítio, Pilar, entre outros, localizados no Greenstone Belt e Rio das Velhas. E há depósitos pouco estudados que correspondem a uma nova fronteira de estudos a noroeste do quadrilátero, que ocorrem associados ao Greenstone Belt Pitangui. Pelo menos 3 eventos orogênicos distintos são evidenciados em toda essa região, que apresenta complexa evolução geológica. Minha tese de doutorado, intitulada Os elementos traços e características dos sulfetos associados à mineralização de ouro orogênico, exemplos do Greenstone Belt Pitangui, noroeste do quadrilátero ferrífero Brasil, tem foco nos depósitos de Pitangui e Papagaios. O objetivo principal é discutir sobre as características químicas e origens possíveis dos fluidos e metais responsáveis pelas mineralizações de ouro orogênico arqueano no quadrilátero ferrífero pelo viés dos elementos traços presentes nos sulfetos que acompanham a mineralização. Dessa forma, contribuir com modelos metalogenéticos e novos parâmetros para a vetorização da prospecção de ouro na região. O depósito Pitangui ocorre associado às rochas supracrustais superiores da formação onça do Pitangui no Greenstone Belt Pitangui e possui como hospedeiras metagrauvacas e metapelitos em zonas de cisalhamento subverticais, com presença de veios de quartzo fumê mineralizados. O ouro ocorre principalmente junto à pirita e pirrotita nos veios de quartzo, mas também associado a vênulas quartzo-carbonáticas milimétricas, como sulfetos disseminados nas rochas hospedeiras com alteração hidrotermal.
O hidrotermalismo é marcado por ampla carbonatização e enriquecimento em sericita nas áreas proximais ao filão mineralizado. Foram amostrados metagrauwacas e metapelitos com sulfetos disseminados, além do veio de quartzo, ambos mineralizados, e um dique de diabásio com presença de sulfeto. 5 tipologias de pirita e 2 de pirrotita foram identificadas e, quando aliada à química do sulfeto, revelam características distintas entre dois grupos principais, singenético e epigenético. A pirita 1, do metapelito na zona do carbonato, indica uma possível contribuição de pirita sedimentar, com distinta morfologia e conteúdo de bismuto, prata, chumbo, cobalto, telúrio e selênio característicos. A origem da pirita 5 pós-tectônica do dique permanece incerta. Zonas mineralizadas revelam associações diretas de antimônio, prata, chumbo, bismuto e telúrio com ouro, quanto mais ouro. Quando em zona proximal disseminado na rocha, a pirita 3 mostra conteúdo expressivo de cobre, níquel e selênio, enquanto no filão mineralizado, a pirita 4, os conteúdos de prata, chumbo, tálio, molibdênio e tungstênio são mais expressivos. O depósito Papagaias já ocorre na base da estratigrafia do Greenstone Belt Pitangui, encaixado nas rochas máficas, ultramáficas e raras metasedimentares químicas presentes na formação Rio Pará. A precipitação do fluido foi facilitada no contato com delgadas camadas de formação ferrífera bandada, originando as bifes amfibolíticas mineralizadas, com silicificação e sulfetação, principalmente arsenopirita. Os halos de alteração hidrotermal são evidentes, variando de 5 a 25 metros de espessura, com enriquecimento de clorita, carbonato, sericita, sílica e veios de quartzo, respectivamente, no sentido da zona mineralizada. Agradeço ao FOP, à CAPES, à empresa Micapel e professores e colegas de trabalho que possibilitaram o desenvolvimento dessa pesquisa. Obrigado.